A graça e a paz, povo de Deus, como vai? Tudo bem? Pastor André, é com grande alegria que nós vamos dar continuação à matéria O Caráter de Deus. Creio que o Senhor Jesus está falando de uma forma muito poderosa ao seu coração. Creio que Deus está trazendo revelações muito profundas ao seu coração. Quanto mais você vai conhecendo o caráter do Senhor, mais você vai entendendo quem é Ele, mais você vai sabendo a respeito dEle, mais você vai sabendo a respeito da vida dEle e vai entendendo aonde Ele te colocou. E hoje nós queremos falar a respeito dos atributos de Deus. Se nós falarmos um pouco dos atributos do Senhor, para que é necessário conhecer os atributos do Senhor? Exatamente para você conhecer o caráter do teu Pai, para você saber aquilo que Ele estabeleceu na tua vida. Quanto mais nós conhecemos o caráter do nosso Pai, quanto mais nós conhecemos ao Senhor, mais nós viveremos a vontade perfeita dEle. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai, graças eu te dou porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua palavra. A tua palavra é a verdade e o Senhor vela para que a tua palavra se cumpra. Cumpra, Senhor Jesus Cristo, a tua palavra na nossa vida. Opera sinais, opera maravilhas, opera prodígios, Senhor Jesus, e que o Senhor venha nos honrar. Abra os olhos do nosso entendimento para que a gente venha entender, Senhor, o nosso chamado, a nossa herança e o poder de Deus operando na nossa vida. Eu declaro, Pai, em nome do Senhor Jesus, que esta palavra vai entrar, Senhor, nas casas e vai trazer verdadeiramente transformação para a vida das pessoas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos falar sobre os atributos do Senhor. Na sua infinitude, Deus, Ele é infinito. Deus, Ele não tem fim. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é infinito, o Senhor Jesus. Nós precisamos entender o tamanho, compreender o tamanho, a extensão, a largura, o comprimento do Senhor, da glória do Senhor. Ele é infinito. Amém? Deus, Ele é imenso. 1 Reis, capítulo 8, versículo 17, diz o seguinte: mas de fato habitaria Deus na terra, eis que os céus e até o céu dos céus não podem conter, quanto menos esta casa que tenho edificado. Os céus dos céus, a terra, nada pode conter a imensidão de Deus, o quanto Ele é grande, enquanto o nosso Deus é grande. Foi revelado para nós, através da palavra, tão pouco de Deus, tão pouco. Nós temos uma revelação poderosa na palavra, mas se você parar de fato e ver realmente, tentar imaginar a dimensão, a imensidão do nosso Deus, a própria Bíblia diz que tudo que Jesus fez, tudo que o Senhor Jesus fez para nos salvar, nos colocar onde Ele nos colocou, em todos os livros do mundo não caberia. Então você tem noção do tamanho da imensidão de Deus. Se o que Jesus fez só para nos salvar não caberia em todos os livros do mundo, imagina se a gente fosse tentar descrever a pessoa de Deus. O tamanho, o quanto nosso Deus é grandioso, o quanto Ele é imenso, o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é majestoso. Nós precisamos compreender o quanto Ele é imenso. Salmo 147, versículo 5. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. Ele é imenso, Ele é poderoso e não se pode medir o entendimento de Deus. O tamanho que Deus é, a grandiosidade do nosso Pai, nós não temos como medi-lo. Jeremias 23, 24. Ocultar-se-ia alguém em esconderijo, de modo que eu não o veja?
Diz o Senhor: porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Tem como você esconder uma pessoa? Será que teria como a gente esconder o Senhor, sendo que Ele enche todo o céu e toda a terra? Ele é imenso, Ele é pleno, Ele é grandioso, Ele é glorioso. Esse é o nosso Deus. Quando nós compreendemos o tamanho e a imensidão desse nosso Deus, Ele é eterno. O nosso Deus é eterno. Salmos 90, versículo 2. Antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, da eternidade à eternidade, tu és. Antes dos montes nascerem, antes da terra ser formada, Deus é. Ele é eterno. Antes de tudo ser criado, Ele é. Nós precisamos ter essas convicções. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17. Assim é o Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelo século dos séculos. Amém. Toda honra e toda glória é dada para o Deus invisível, mas real, pelos séculos dos séculos. Ele é eterno, nosso Senhor. Êxodo capítulo 15, versículo 18. O Senhor reinará por todo o sempre. Deus estabelecerá o governo dele para todo sempre. Sempre o Senhor tem o governo. Ele nunca deixou de ter o governo. Ele sempre reinará em todas as circunstâncias. Deus reinará para todo sempre. Deuteronômio, capítulo 33, 27. O Deus eterno é a tua habitação. Por baixo de ti, estende os braços eternos. Ele expulsou o inimigo de diante de ti e disse: destrói-a. Ele é eterno. Ele expulsou os inimigos de perto da gente. Ele sempre vai estar nos guardando. Ele sempre vai, ele não dorme, ele não cochila, o guarda de Israel. Ele é eterno e ele está sempre nos guardando. A autoexistência, ele simplesmente é. Uma autoexistência, ele simplesmente é. E algo muito interessante é que quando Moisés olhou e falou assim: e aí, o que é que eu digo a teu respeito? Quem é que eu digo que o Senhor é? Diga que eu sou o que sou. Eu sou exatamente o que as pessoas creem e entendem que eu seja. Se você entender que Deus é grandioso, que Ele é imenso, que Ele é eterno, que Ele é poderoso, que não existe nada nem ninguém maior do que Ele e que Ele está exatamente trabalhando em teu favor, Ele é. Se você entender que Ele é limitado, Ele será limitado na tua vida. Mas Deus é imenso, eterno. Deus é. Êxodo capítulo 3, versículo 14. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais assim: dirás aos filhos de Israel: eu sou. Eu sou. Me enviou a vós outros. Diz para eles que eu sou o que sou. E diga para o povo de Israel que o eu sou e me enviou para vocês. Diga que o eu sou, aquele que será exatamente aquilo que eles creem, enviou você. Não sei no que é que você e como você está acreditando que Deus seja, mas Ele será para você exatamente aquilo que você crê. Se você crê que Ele é pequeno, Ele será pequeno. Mas se você crê que Ele é imenso e que Ele cuida e guarda e vela para que a palavra dEle se cumpra em todas as áreas da sua vida, não se preocupe, vai se cumprir.
Aquilo que você fala, você estabelece. Aquilo que você crê e fala, você estabelece como verdade. Então, simplesmente continue. A imutabilidade de Deus. Não existe sombra de variação em Deus. Em Deus não existe sombra de variação. Ele é. Tiago 1,17. Toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus não muda. Não existe variação nele. Não existe sombra de variação nele. Ele não muda. Ele é eterno. Ele se move, mas não muda. E o mover de Deus vai trazer exatamente aquilo que a gente crê. Deus vai se mover quando a gente entende que no movimento dele, ele é aquilo que ele disse que ele é. Ele está se movendo em nosso favor, mas ele não muda. Nosso jejum nunca vai mudar Deus. Nossas orações nunca vão mudar Deus. Nós precisamos entender que Ele é o que é. Nós temos que nos adaptar ao Senhor e à Sua palavra. Ele não muda. Amém? Deus, Ele é imutável. Malaquias 3:6. Porque o Senhor não muda. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Veja a bondade de Deus, veja a misericórdia de Deus. Pelo fato dele não mudar, os filhos de Jacó não foram consumidos. Aqueles que estavam em pecado, aqueles que estavam se levantando contra Deus, os filhos de Jacó não foram consumidos, porque Deus é bom o tempo todo e Ele não muda. Para isso nós precisamos conhecer o que Deus não muda. Nós precisamos conhecer a pessoa do Senhor Jesus. E aí nós vamos conhecer de fato quem é o Senhor. Amém? Aleluia! Deus é único. Deus é único. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. João 17:3. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, um único e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna é esta: crer no único e verdadeiro Senhor. E em Jesus Cristo, o seu Filho, a quem Ele o enviou. Deixa eu te dizer uma coisa. Você quer de fato estar vivendo o melhor de Deus e ter a plenitude de tudo que é eterno sobre a sua vida? É simples. Creia no único e verdadeiro Senhor. E no Senhor Jesus. Foi Deus que enviou a Jesus. Então, se nós estivermos vivendo os mandamentos de Deus, atentando bem para a palavra de Deus, nós viveremos o melhor de Deus. Amém? Aleluia! Os atributos ativos de Deus: espiritualidade. E Deus é Espírito. Importa que o Espírito de Deus venha testificar no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Todo relacionamento que nós tivermos com Deus, nós teremos no Espírito. Quando nós entendermos de fato que Deus é um Espírito, nós vamos procurar se relacionar com Deus nas regiões celestiais. Entendendo que tudo que a gente precisa já foram conquistado nas regiões celestiais. Então tudo nós vamos conquistar no Espírito. João 4:24. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e verdade.
Lucas 24, 39. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Simplesmente aqui era Jesus falando com o discípulo. Olha, você está com dúvida? Toque aqui, para você entender que eu sou carne. Porque um espírito não tem carne nem osso. Mas nós precisamos compreender que nós nos relacionamos com o Senhor em espírito. Nós somos um espírito. Temos que ter uma vida, um desenvolvimento da nossa vida espiritual para termos relacionamento de fato com o Senhor. O Senhor também, Ele é onipotente. Gênesis, capítulo 17, versículo 1. Quando atingiu a Abraão a idade de 99 anos, apareceu o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Deus é onipotente, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Todo o poder está sobre Ele. Então Ele é onipotente. Aleluia. Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Nós precisamos a cada dia mais e mais compreender os atributos de Deus. Nesse momento eu estou falando dele é onipotente. E vamos continuar. Vamos continuando. Deus é onisciente. Aquele que tem todo o conhecimento. Deus tem todo o conhecimento. Hebreus capítulo 4, versículo 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, Ele entende todas as coisas, Ele compreende todas as coisas. Tudo está aos olhos dEle. Não tem como nós escondermos nada dEle. Se nós estivermos no mais alto monte, lá Ele está. No mais profundo abismo, lá Ele está. Nossa alma é lâmpada para Ele. Ele sonda o nosso coração. Ele sabe exatamente, Ele esquadrinha a nossa mente, Ele sabe exatamente tudo que nós estamos pensando. Então não tem como esconder nada dEle. Ele é onisciente. Mateus 6,6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás o teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que está em secreto te recompensará. Deus está em secreto, Ele é onisciente, Ele sabe tudo. Não tem como esconder de Deus, não tem como esconder nada do Senhor. E o mais tremendo, Ele julga os nossos corações e a nossa mente. Então não tem como eu esconder nada do meu Senhor. Onipresente, Ele está em todos os lugares. Todos os lugares o Senhor está. Isaías 6, versículo 1 a 3. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E as suas abas, as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobriam seus pés. Com 2 voavam e clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Deus é onipresente, Ele está em
todos os lugares. Todos os lugares aonde você possa imaginar, Ele está. Pastor, então o senhor está dizendo que Deus está lá numa casa de prostituição? Tá. O senhor está dizendo que Deus está lá onde tem muitos pecadores fazendo atrocidades? Tá. O Espírito pode não estar se movendo, mas que Deus está, tá. Deus está vendo tudo. Ele está lá, Ele está vendo tudo. O Espírito Santo pode não estar se movendo por causa de uma decisão do homem. E Deus nos deu o livre-arbítrio. Por causa de uma decisão do homem, Deus pode não estar se movendo. Mas que Ele está, Ele está. O Senhor, Ele está. E Ele está vendo tudo o que está acontecendo. Aleluia. Naum, capítulo 1, versículo 3. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocente ao culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as suas nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios. Desfalecem Barzã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outreiros se derretem, e as terras se levantam diante dele. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. O Senhor está em todos os lugares. Salmos capítulo 68, 7. Ao saíres a Deus, à frente do teu povo, ao avançares pelo deserto, corporalmente em Jesus, Ele está em todos os lugares, inclusive Ele estava no corpo de Jesus. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Portanto, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Olha como Deus habita em todos os lugares. Ele, inclusive, habitou no corpo de Jesus. Toda a plenitude da divindade estava habitando no corpo de Jesus. Aleluia! Ele habita espiritualmente na igreja. Naquele tempo, Efésios capítulo 2, versículo 12, naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, tendo derribado a parede da separação que estava no meio da inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos de forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, a paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em espírito. Assim, já não sois estrangeiros, peregrinos, mas concidadãos do santo, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificado para a habitação de Deus no Espírito. O Senhor habita na igreja espiritualmente. Aleluia! Nós vamos falar agora sobre a soberania de Deus. Ele tem
toda a autoridade. Ele é soberano, ele tem toda a autoridade. Salmo 103, versículo 19. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Nos céus, Deus estabeleceu o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Ele tem o governo, ele está dominando tudo. A terra é do Senhor. Algo que me chama muita atenção é exatamente o fato do que está acontecendo na terra. Muitas vezes isso impede algumas pessoas de confessarem Jesus. Eu vou explicar isso. Porque muitas vezes tem pessoas que não conseguem entender a soberania de Deus e olham e falam assim: como é que eu vou acreditar num Deus que deixa tudo que está acontecendo no mundo? Para você ver o tamanho da soberania dele, para você ver o tamanho do poder dele, ele decidiu entregar a terra aos homens e falar: olha, governe, domine, sujeite. Eu entreguei a autoridade da terra. A terra me pertence. Tudo que está na terra me pertence. Mas eu vou deixar a terra sobre o domínio de vocês. Por causa disso, pela falta da compreensão disso, muitas vezes pessoas não estão conseguindo confessar o Senhor e nem acreditar na existência de um Deus tão bom. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Houve uma queda, e quando houve essa queda, que o homem caiu, Deus entregou a terra para o homem, falou: domine, governe, sujeito. Mas houve uma queda. Quando houve uma queda, o homem simplesmente entregou a terra para o príncipe deste século. Entregou exatamente para aquele homem que se corrompeu, aquele anjo que se corrompeu no céu, que virou hoje o que nós chamamos de Satanás. Ele simplesmente, Deus pegou a terra que Deus tinha dado para ele, o homem pegou a terra que Deus tinha dado para ele e entregou o domínio da terra, o controle, para Satanás. Então tudo que está acontecendo hoje está acontecendo, infelizmente, porque quem está com o controle da terra no mundo é o diabo. Jesus falou sobre isso. Teve um dia que o diabo estava vindo e Jesus estava dando as últimas instruções para os apóstolos, e quando ele estava dando as últimas instruções para os apóstolos, simplesmente Jesus olhou e falou assim: ó, o príncipe desse século está vindo aí, ele não tem nada em mim, eu vou sair daqui agora. Quando o diabo foi tentar Jesus, ele olhou e falou assim: está vendo a terra? Tudo que tem aí, toda a riqueza foi me dada. O diabo não estava mentindo. Então deixa eu te dizer, infelizmente, na terra existe um governo. Existe um governo do inimigo no mundo. E o inimigo governa os seus filhos. Mas existe um governo maior que foi dado a um povo. Existe um governo maior que foi dado a um povo e foi dado uma autoridade para tomar de volta isso que tinha sido entregue pelo ladrão. Adão tinha entregue a autoridade da terra para Satanás, mas Jesus veio estabelecer um corpo e deu uma autoridade para esse corpo e falou assim: tome de volta a autoridade. E esse corpo se chama a Igreja de Cristo. Aonde uma igreja com entendimento se move, aonde tem uma igreja que com entendimento se move, o inimigo tem que sair. Por quê? Porque Deus deu a autoridade para a igreja. E a autoridade para estabelecer o reino de Deus na terra está na igreja. Se existem pessoas que ainda não conhecem Jesus ou duvidam da existência de Jesus, é simplesmente porque a igreja não está se posicionando da maneira correta. A igreja não está se posicionando da maneira correta e tomando a autoridade dos lugares aonde ela está. Tome a autoridade dos lugares como igreja de Cristo. Mas a autoridade que foi dada para a igreja é para exercer em favor de pessoas. E aí nós veremos a glória de Deus ser estabelecida e as pessoas vão começar a compreender que realmente Deus é bom. Amém? Deus é sábio. Ele detém toda a sabedoria. Salmos 104, versículo 24. Que variedade, Senhor,
nas tuas obras. Todas com sabedoria as fizestes. Cheia está a terra de tuas riquezas. Toda a terra está cheia das riquezas. Deus, Ele é sábio. Ele é muito sábio. Toda a terra está cheia das riquezas de Deus. Colossenses 2, versículo 2 e 3. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos em Cristo. Amém? Deus é bom. Então nós estamos estudando um pouco a respeito dos atributos de Deus. Um pouco da sabedoria do Senhor, estamos estudando um pouco sobre a soberania dEle, sobre a onipresença, a onipotência. Nós estamos nesse momento estudando. É um pouco, essa matéria essa aula ela é um pouco mais cansativa. Nós precisamos ler vários versículos. E tanto essa aula como a outra, nós precisamos ler vários versículos para mostrar os atributos do Senhor. Então é um pouco mais cansativa, mas não se preocupe, você está recebendo revelações profundas sobre a onipotência, a onipresença, a onisciência, a soberania, a sabedoria. Você está começando a entender alguma coisa, você está recebendo assuntos de exímia importância para a sua vida. Conhecer de fato o caráter de Deus, os atributos de Deus, vai levar você a um nível de entendimento maior a respeito de Deus. Eu não tenho como conhecer ao Senhor sem conhecer os seus atributos. Eu não tenho como me mover em Deus sem conhecer de fato os seus atributos, sem conhecer todas as qualidades que Deus tem em si. Os atributos de Deus são as qualidades que Ele tem nele. Então eu não tenho como crescer em Deus sem conhecer estas qualidades no Senhor. Amém? Que Deus venha prosperar, avançar mais e mais na sua vida, que a glória de Deus venha ser manifestada na sua vida, que Deus venha te honrar e estabelecer grande justiça na tua vida, em nome de Jesus.